Com relação ao que tivemos, Berna, ficou acima, abaixo do esperado. Eu tenho para mim que foi um campeonato fraco, porque se você pegar do São Paulo para baixo, todo mundo terminou com mais derrotas do que vitórias. Do São Paulo para cima foi até aceitável. Tecnicamente a gente pode até considerar Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahia, tá ali, né? Você pode considerar um bom campeonato, mas do São Paulo para baixo, eu sinceramente achei fraquíssimo. Só para a gente fazer um esclarecimento da nossa tela ali, o Vasco já está classificado para a Sul-Americana. Por quê? Se ele vencer a Libertadores, ele vai para a Libertadores, ao vencer a Copa do Brasil. Se ele for eliminado, um dos clubes, ou Corinthians, ou Fluminense, ou Cruzeiro, esses times vão ser campeões da Copa do Brasil, vão ganhar uma vaga para a Libertadores, consequentemente vai abrir uma vaga a mais para a Copa Sul-Americana. Então o Vasco já está classificado para a Copa Sul-Americana. Na hora que a gente mostrou a classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco não estava ali porque ele depende ainda de um resultado da Copa do Brasil. Mas é inevitável que o Vasco se classifique a uma competição continental. Ou a Libertadores se vencer a Copa do Brasil, ou se for eliminado, ele estará na Copa Sul-Americana de 2026. Pois é um presente de Papai Noel grego, porque cai no colo essa promoção, hein, Berna, de um clube que, sinceramente, não merecia. O Vasco da Gama, assim como o Internacional, como outros aqui, não mereciam muita coisa, não. Papelão a campanha do Vasco, é a campanha do Inter, principalmente, né? Teve até festa por conta da permanência na Série A. Convenhamos, né? O ano do Inter é horroroso a partir do momento em que o Internacional entra no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos. O Internacional praticava um ótimo futebol no início do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Internacional, um empate contra o Flamengo no Maracanã, em que o Internacional sai na frente, inclusive. Foi 1-1 esse jogo. Então, assim, o Inter termina de forma ridícula o Campeonato Brasileiro. Ridícula. Mesmo permanecendo na primeira divisão, foi um ano com muitos erros, com muitos problemas financeiros. O presidente o Alessandro Barcelos, né? Uma péssima gestão, uma gestão muito ruim. Então, o Internacional pagou um micaço nessa temporada. Sobre o nível técnico do Campeonato Brasileiro, eu discordo, a gente já conversou sobre isso, né, Cacá? Eu acho que foi um belíssimo Campeonato Brasileiro, a gente teve grandes novidades na competição. Você tem revelação, tem um cara que jogou pra caramba, do Vasco até, o Ryan, jogador que não vai ficar muito tempo aqui no futebol brasileiro. Teve emoção até o fim, o Flamengo e o Palmeiras disputando a competição, né? Não foi uma competição que acabou precocemente, não, foi até a penúltima rodada. Poderia ter ido até a última, e a gente pode entrar nessa questão no momento oportuno. Teve surpresa, Mirassol, jogando um belíssimo futebol. Teve virada de chave no Campeonato Brasileiro, principalmente com o Fluminense, com o Luiz Zubeldia, que ganhou tudo como mandante. É impressionante a campanha do Zubeldia como mandante. Não era o Maracanã, porque no Maracanã o Fluminense perdeu para o Vasco por 2-0, quando não era mandante do jogo. Então, acho que foi um belíssimo campeonato, com grandes jogadores, né? Cada vez mais a gente vê jogadores de nível internacional jogando no futebol brasileiro. Você pega o caso do Jorginho, por exemplo, que até outro dia estava no Arsenal, né? Que é o líder da Premier League, e hoje é jogador do Flamengo, né? Você vê um Palmeiras gastando 680 milhões de reais para montar o time, trazendo o Andréas Pereira, repatriando um jogador que era titular em um time da Premier League, o Fulham, né? Então eu vejo assim um belo campeonato, com o Cruzeiro também fazendo um ótimo trabalho, com o técnico Leonardo Jardim, embora ontem, claro, visando o jogo contra o Corinthians, tenha colocado um time reserva na partida contra o Santos. Mas acho que foi um campeonato com muitas novidades, com emoção e com personagens muito importantes, né? Ter um técnico do tamanho do Leonardo Jardim no futebol brasileiro. Mas eu vou te dizer, Berna, a gente está falando de 5 times. Os outros 15 ficaram abaixo da crítica. Eu já fiz o teste com vocês, a campanha do São Paulo foi boa, todo mundo falou não. A do Grêmio foi boa, não. A do Bragantino foi boa, não. A do Atlético foi boa, não. Que liga tem mais de 5 times que a gente pode destacar? Exato. Nenhuma. Exato. Nenhuma no mundo. Essa é uma avaliação complexa, o Berna traz alguns fatores importantes aí, eu concordo com ele. Mesmo assim, é uma análise complexa, porque quando a gente fala sobre o nível técnico de uma competição, a gente pode olhar para o jogo jogado, pode olhar para aqueles personagens que fazem o futebol, e se a gente tem mais poder de investimento, é claro que nós teremos mais jogadores importantes, qualificados, atuando por aqui. Agora, você olha para a Liga. A Liga Brasileira está entre as 6 melhores do mundo
e é uma das mais equilibradas do mundo, porque o pequeno organizado, ele pode dificultar a vida do grandão. Porém, você olha para a nossa liga, dá para falar que é um campeonato extremamente qualificado com a arbitragem que nós tivemos? Que interferiu diretamente no rendimento dentro de campo? Não. Pisos que a gente discute toda semana, diferentes, que interferem diretamente no rendimento das equipes. Número de jogos, um calendário extremamente desgastante que interfere no trabalho de todas as equipes envolvidas na competição. Então, quando a gente olha para a liga e olha para o campeonato, a gente precisa olhar para tudo isso para entender por que algumas equipes se desenvolveram e outras não. Tem muito mérito, mas é claro, eu acho que a competição não ajuda. E mesmo assim nós temos ótimos jogos. O Berna citou aqui alguns fatores que mostram que o campeonato tem um nível técnico aceitável, mas ele poderia ser muito melhor. E não é por conta daqueles que fazem os jogos ou participam dos jogos, e sim depende muito mais daqueles que organizam o campeonato, que oferecem... Cercam o jogo. Exatamente, que oferecem para essa galera uma estrutura melhor. Ou seja, o problema é mais da CBF do que dos clubes. Não sei se vocês concordam, é apenas... Não, eu acho que é mais do que aceitável, tá? O nível técnico praticado. Eu concordo. Você falou entre uma das 6 melhores ligas do futebol mundial. Sim. Né? E repito, ter um técnico como o Leonardo Jardim aqui no Brasil é um luxo. É um luxo. Esse cara é bom demais. Se a gente for olhar... do Léo. Não, eu tô muito com o Berna nessa. Eu já disse aqui que, para mim, o nível do Campeonato Brasileiro melhorou muito. E aí, para dizer isso, acho que vale a gente acompanha o Campeonato Brasileiro desde que ele começou, certo? Vocês mais até do que eu pela idade de vocês. Mas... nos últimos anos, se formos... Acabou de chamar a gente de se velho, formos, né? Tudo bem, né? Eu ia falar uma coisa, mas... Cara, é a realidade. Vocês mais do que eu, é a realidade, é um fato. Peraí, vamos colocar na ordem. O Kaká primeiro, depois o Berna e um Olha, tá vendo? abismo. Ele não perde a oportunidade de cutucar, velho. Ó, O Leozinho, ele no meio da fala, ele começou a se arrepender um pouco do que ele falou. Não, Eu ia jamais. falar o que você falou. Jamais. Eu ia falar o que você falou. Deixa eu ficar quieto. Vocês acompanham há mais tempo do que eu. É um fato. Isso é um fato. Trabalho com fatos. Mas se a gente for olhar, há 10 anos, como era o Campeonato Brasileiro, como ele é disputado hoje, o campeonato melhorou muito. E você não tinha jogadores com o nível que você tem hoje. Era impensável você, como o caso que o Berna trouxe do Andreas Pereira, era impensável você falar sobre um clube brasileiro que fosse a um time de Premier League e trouxesse o jogador por opção. O Andreas Pereira veio jogar no Palmeiras porque ele quis jogar no Palmeiras. O Jorginho veio jogar no Flamengo porque ele quis vir jogar no Flamengo. Os jogadores não fariam essa escolha na carreira. Isso mostra que o Campeonato Brasileiro tem representatividade, tem competitividade, é uma liga forte. Então, eu acho que melhorou muito o nível do Campeonato Brasileiro. Quanto ao nível de times, quanto a equipes que ficam na parte de cima da tabela, balanço para cada clube, aí acho que a gente tem que analisar individualmente. Mas o nível técnico da Liga Brasileira é um bom nível técnico. É perfeito? Tem o que arrumar? Muito o que consertar. E a gente bate bastante nessa tecla aqui de arbitragem, de campo, de calendário. Mas acho que estamos caminhando, mesmo que de forma lenta, mas acho que estamos caminhando para algo melhor. Nunca tivemos tantos estrangeiros habitando os times aqui, já falamos mais de uma vez isso, que começa durante a pandemia, e aí, concomitantemente, a economia do Brasil prospera, né? O real é muito mais forte que a moeda dos nossos países vizinhos. Isso faz com que o Brasil tenha muitos estrangeiros, de todos os países da América do Sul e alguns que vêm de fora, como Depay, né? Bilal. Eu não ia falar Bilal, mas é inegável que o Santos não sabe o que fazer com o tal do Bilal. Mas, enfim, cada time tem o seu estrangeiro que merece. Mais alguma coisa? A arbitragem foi boa, foi ruim, foi péssima, né? Péssima. Pior do que no ano passado? Pior do que a era Rodrigo Sintra, é pior do que a era Wilson Ceremi. Os erros são grosseiros. São, assim, erros determinantes para resultado. Assim, a gente olha para jogo e fala assim, esse erro aqui mexeu com o resultado da partida, né? Então são vários, assim, vários. Para mim, a cereja no bolo foi a arbitragem do Ramon Abate-Abel no jogo entre Palmeiras e São Paulo no Morumbi, né?
Tanto que o Ramon Bate-Abel foi afastado pelo STJD. Falou, não, esse cara não tem condição de apitar. Né? Foi assim, uma partida emblemática. O Abel Ferreira acha que o Palmeiras passou a ser perseguido depois A questão é essa. arbitragem. Os erros são tão graves e tão grosseiros que eles ajudam a alimentar essas narrativas, teorias conspiratórias. Porque você olha para um determinado lance e fala, peraí, como é que ele conseguiu errar aqui? Tem alguma coisa por trás. E aí é claro que esses erros grosseiros, eles alimentam essas narrativas. E aí interfere diretamente, as narrativas interferem diretamente na credibilidade. O ponto para mim é que esses critérios em que a gente diz que o Campeonato Brasileiro está muito abaixo de outras ligas, eles não são novos, né? Não começou em 2025 o fato da gente reclamar de arbitragem. Não começou em 2025 a gente falar sobre os diferentes gramados no Brasil. Não começou em 2025 a gente falar sobre calendário do futebol brasileiro, quantidade de jogos que essas equipes têm que fazer. Então, eu acho que nesse ponto a gente precisa avançar. O calendário do ano que vem é melhor do que o de 2025? Para mim mas não está tudo resolvido ainda. A arbitragem brasileira, eu acho que as últimas medidas tomadas pela CBF visam melhorar a classe. Vai dar certo ou não? Já vamos colher isso em 2026? Não sei. Mas acho que precisamos caminhar de forma mais acelerada do que a gente vem notando. Gramados. Quando teremos um padrão de gramado para a disputa do Campeonato Brasileiro? Padrão quanto a estádios. Teremos esse padrão em algum momento? Até agora, não temos. Então, são medidas urgentes que precisam ser tomadas e que há muito tempo a gente não vê grandes avanços. O novo presidente da CBF mudou o calendário do ano que vem, todo mundo sabe disso. Os estaduais começam dia 11, logo na segunda semana do ano. Então, assim, os jogadores que estão saindo de férias hoje já vão ter que retornar antes para começar os treinamentos, né? E já no dia 11 os clubes começam a jogar os estaduais. E aí no dia 28 começa o Campeonato Brasileiro. Então, tirando 5 times, Flamengo que está disputando o Mundial, Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense, que estão na Copa do Brasil, o resto está saindo de férias já para voltar no início do ano. Exatamente. E esses que estão ainda em disputa? Então, esses que estão em disputa, principalmente no caso... Não, se bem que a final da Copa do Brasil vai ser... Dia 21. Dia 21. 21. E o final do Mundial, se o Flamengo... Dia 17. Se chegar na final, dia 17. Não. Bom, de qualquer forma, estão muito prejudicados.